Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática. E continuando essa playlist aí, para você aprender matemática de uma vez por todas, matemática do zero, hoje eu quero falar com você sobre transformações de unidades. Na aula anterior, eu ensinei você transformações de unidades de medida de comprimento. Olha o que a gente viu. Nós vimos que no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida de comprimento é metro. E aí nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Nós vimos que esse aqui é o sistema métrico decimal. E eu ensinei vocês que quilômetro vale 1000, quilo, né, vale 1000, por isso que quilômetros são 1000 metros, hecto vale 100. Cada um desses prefixos que está aqui em azul para vocês tem um valor numérico, né? E eu ensinei tudo isso. E resumi da seguinte forma, olha, é só você lembrar dessa tabelinha aqui, e cada casinha que você andar da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 10, e ao contrário, você vai dividir por 10. Nós vimos que é multiplicar ou dividir por 10 por causa dos prefixos, que são potências de 10. Mas eu mostrei também para você que multiplicar ou dividir por 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 100 mil, é só movimentar a vírgula. Então nós vimos o seguinte, se a gente quer transformar de quilômetro para centímetro, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então a gente simplesmente vai só pegar a vírgula do número e também vai andar 5 casas para a direita. Então olha só, se eu ando 1 e eu ando 2, já fica 87, né? Se eu andar só 2 aqui, a vírgula para aqui fica 87. Como é 5, faltam 3 casas. Então eu acrescento 3 zeros. 1, 2, 3. Então 0,87 quilômetros é a mesma coisa que 87.000 centímetros. Vamos supor que eu queira transformar de milímetro para decâmetro. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então você vai pegar a vírgula desse número que está no final, se ela não aparece, e vai andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Parou aqui a vírgula, o número formado é 390. Então, 3.900.000 milímetros é a mesma coisa que 390 decâmetros. Beleza, isso nós vimos na aula anterior, mas eu não tenho só essas transformações de unidades de medida. Eu tenho 5, basicamente, que é a de comprimento, que é essa, a de massa, capacidade, área e volume. É óbvio que a gente consegue também transformar tempo, hora para segundo, para minuto, um exemplo. Mas essas 5 que eu vou te mostrar aqui são as básicas. Se você entendeu essa de comprimento, não sei nem se você assistiu a aula, se não, eu vou deixar recomendado para você. Eu ensinei você uma frasezinha, né, para você lembrar dessa sequência aqui, para você não esquecer, que é o caguei hoje daquele modelo duro com a cor marrom. Ou também ensinei assim para você, cagada mole, desce macio. Ah, professor, tem que ser só isso de cagar? Não, sei lá, comi com K, só para você lembrar. Um hambúrguer do McDonald's com maionese. Enfim, inventa a frase que você quiser. Por que eu gosto dessa tabela? Porque com essa tabela você vai conseguir fazer as outras transformações de unidades. O que seria transformação de unidade de medida de massa? É no lugar do M de metro, você colocar um G de grama. Então, ao invés de ser quilômetro, você vai ter quilograma. Ao invés de ser hectômetro, você vai ter hectograma. Decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Ou seja, o jeito de transformar, pessoal, vai ser o mesmo, porque eu só troquei a letra. No lugar do M de metro, eu coloquei G de grama. Então, cada casa da esquerda para a direita aqui, você vai multiplicar por 10 e, ao contrário, você vai dividir por 10. Então, o modo de transformar é o mesmo. E no Sistema Internacional de Medida, a unidade de medida de massa é quilograma. Então, vamos para um exemplo. Eu quero transformar 0,018 hectograma, hectograma está aqui. Quero transformar para CG. O que é CG? Centigrama. Centigrama está aqui. Então eu vou contar quantas casas eu vou andar de hectograma até chegar em centigrama. 1, 2, 3, 4.
4 casas para a sua direita. Então, eu vou pegar a vírgulazinha desse número e vou andar 4 casas para a direita. 1, 2, 3. Se eu ando 3, fica 18. Como é 4, falta uma casa, eu acrescento um zero. 180 centigramas. Olha que simples. Vamos supor que eu queira transformar 5.600 miligrama para decagrama. Pronto. Vamos lá? Miligrama está aqui. Decagrama está aqui. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, eu vou andar 4 casas com a vírgula para a esquerda. A vírgula, se não aparece, está no final e anda 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. A vírgula parou aqui. Então, o número formado foi 0,56. Olha que simples. Não é nada novo. Se você souber a tabela de comprimento, você consegue fazer também transformação de unidade de medida de massa. Fechou? E qual que é a outra? Capacidade. No lugar do M de metro e no lugar do G de grama, nós vamos colocar L de litro. E aí você vai ter, então, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Ou seja, se a gente só está mudando letras, o jeito de transformar é o mesmo. Cada casinha que você andar da esquerda para a direita, você vai, no caso aqui, multiplicar por 10 e, ao contrário, você vai dividir por 10. Simples demais. Vamos supor que eu quero transformar de quilolitro, que está aqui, para centilitro, que está aqui. Quantas casas que a gente vai andar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a direita. Então, pega a vírgula desse número e anda 5 casas para a direita. 1, 2, 3. Se eu ando 3, já fica 957. Como era 5, faltam 2 ainda. Então, eu acrescento 2 zeros. 95.700 centilitros. Eu quero transformar de mililitro, que está aqui, para decalitro, que está aqui. 1, 2, 3, 4 casinhas para a esquerda. Pega a vírgula desse número que, se não aparece, está no final e ande 4 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Parou aqui. Então, nós temos 8,7. Fácil, extremamente fácil. Demais a conta. E qual que é a outra que você não pode esquecer? É a diária. No Sistema Internacional de Medida, a unidade de medida diária é metro quadrado. Então a tabela, pessoal, é a mesma, só que agora vai estar elevada ao quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Se antes eu multiplicava por 10 ou dividia por 10 e agora eu elevei ao quadrado, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, cada casinha aqui agora eu vou multiplicar por 100. E ao contrário, nós vamos dividir por 100. Mas eu quero que você pense simples. Vamos lá. Eu quero transformar de quilômetro quadrado, que está aqui, para metro quadrado, que está aqui. É como se eu fizesse vezes 100, vezes 100, vezes 100. Só que eu quero que você pense mais simples. O que é a área? Quando a gente fala de área, nós estamos trabalhando com 2 dimensões. Comprimento e largura ou altura. Então é como se você andasse de quilômetro para metro, são 3 casas, né? É como se você andasse 3 para essa dimensão e 3 para outra. Se eu ando 3 para uma e 3 para outra, eu ando 6 no total. Observe, quilômetro quadrado para metro quadrado são 3 casas para a direita. Como está ao quadrado, eu vou andar o dobro de casas. Milímetro quadrado, olha de baixo para você ver. Milímetro quadrado para decâmetro quadrado. Milímetro quadrado para decâmetro quadrado. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Como está ao quadrado, você vai andar o dobro. Qual que é o dobro de 4? Não é 8? Então, 8 casas que você vai movimentar a vírgula para a esquerda. Então, o que eu quero que você lembre é que, se for transformação de unidade de medida diária, você vai lembrar de andar o dobro de casas.
da tabela. É disso que eu quero que você lembre. Vamos repetir? Quilômetro quadrado para metro quadrado. 1, 2, 3 casas para a direita. Como está o quadrado, eu vou andar o dobro. O dobro de 3 é 6. 1, 2, 3. Ficou 83. 4, 5, 6. 83 mil metros quadrados. Milímetro quadrado para decâmetro quadrado. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Como está o quadrado, eu vou andar o dobro. O dobro de 4 é 8. Então, vou andar 8 casas para a esquerda. A vírgula está no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula parou aqui. Então, é como se fosse 0,056. Facinho, né? Só observe que eu só tenho que decorar a primeira tabela de comprimento. Você faz as outras transformações. Agora, de volume. Volume é a unidade de medida elevada ao cubo. Nós estamos trabalhando com 3 dimensões. Comprimento, largura e espessura, que é a mesma coisa, ou altura e profundidade. Então, se ao quadrado são 2 dimensões, você anda o dobro, o volume, que é ao cubo, são 3 dimensões, você vai andar o triplo. Então, eu quero que você lembre de andar o triplo de casas da tabela. É disso que eu preciso que você se lembre. Então, eu quero transformar de hectômetro cúbico para metro cúbico. 2 casas para a direita. Então, se está o cubo, você vai andar o triplo. O triplo de 2 é 3 vezes 2, é 6. Então, nós vamos andar 6 casas para a direita. 1, 2, fica o número 76. Eram 6, eu andei 2, faltam 4. 1, 2, 3, 4. 760 mil metros cúbicos. Olha essa outra, milímetro cúbico para metro cúbico. Milímetro cúbico para metro cúbico são 3 casas. Como está o cubo, eu vou andar o triplo. O triplo de 3 é 9. Então, você vai pegar a vírgulazinha e vai andar 9 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou aqui a vírgula. 0,076. Beleza? Agora, talvez você esteja pensando, professor, o que você falou no anterior aí, ó, de capacidade, litro, não é volume? Não, é capacidade. Por exemplo, se você olha essa minha garrafa, ela tem um volume. O que seria o volume? É a região que essa garrafa ocupa no espaço. Então, essa região aqui no espaço é o volume. O que cabe dentro desse espaço é a capacidade. Resumindo, essa minha garrafa ela tem um volume de 1 decímetro cúbico. E dentro desse 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. 1 litro d'água. Então, existe uma relação entre volume e capacidade. Essas 3 que eu vou apresentar para vocês são as principais. O que seria 1 metro cúbico? É como se eu tivesse 1 metro de comprimento, 1 metro de espessura ou de largura e 1 metro de altura ou profundidade. Isso é 1 metro cúbico. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. 1 metro cúbico. Lá dentro cabe 1000 litros. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O que seria 1 decímetro cúbico? 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura ou espessura e 1 decímetro de altura ou profundidade. Isso é 1 decímetro cúbico. Lá dentro caberia 1 litro. E 1 centímetro cúbico é como se fosse 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura ou espessura e 1 centímetro de altura ou profundidade. Isso é 1 centímetro cúbico. Lá dentro cabe 1 ml. Então, vamos supor que você precise transformar 6.800 centímetros
cúbicos em litro. Centímetro cúbico em litro. Nossa, nós sabemos o quê? Que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, obviamente, 6.800 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 6.800 ml. É a mesma coisa. Agora eu quero transformar de ml para litro. Então, lembra da tabela? Caguei hoje daquele modelo duro com a cor marrom. Só que é litro, né? Então, quilolitro, hectolitro, decalitro. Aqui no lugar desse M de metro seria litro, decilitro, centilitro, mililitro. Mililitro para litro, 3 casas para a esquerda. Pega a vírgula e anda 3 casas para a esquerda, parou aqui. Fica 6,8. Então, 6.800 centímetros cúbicos é 6,8 litros. Então, com essa relação entre capacidade e volume, e você lembrando das tabelas, da sequência, né, dessa tabelinha, principalmente essa, lembrar só de uma, a de comprimento, você consegue fazer as transformações de unidade. Fechou? Curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ó, ativa o sininho para você receber as notificações. Vai lá embaixo também, deixa seu comentário que eu vou estar te respondendo. Ah, por favor, compartilhe essa playlist, pô, Matemática do Zero, para você aprender de uma vez por todas. Ah, é só aqui mesmo com a gente no Brasil Escola. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado!